Olá, bom dia. Sou Gustavo Tester, gerente de capacitação e premiação da FNQ, e gostaria de agradecer a todos os internautas que nos assistem e aos que estão aqui presentes. Hoje trataremos de um tema muito importante para a gestão, que é o processo de recuperação judicial, um assunto muito recorrente na imprensa nos últimos meses. Contudo, antes de darmos início à nossa palestra, gostaria de falar um pouco sobre a Fundação Nacional da Qualidade para aqueles que ainda não a conhecem profundamente. A Fundação foi criada em 1992, juntamente com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Neste momento, então, observou-se no mundo o que estava sendo feito com o objetivo de melhorar a gestão das organizações, inspirou-se, então, no modelo americano, Malcolm Baldrige, que já era naquele momento um modelo consagrado, e trouxemos para o Brasil esse expertise para apoiar a melhoria da gestão das organizações aqui no Brasil. Nesse momento, criamos então o nosso MEG, como foi carinhosamente batizado aqui no Brasil, de modelo de excelência da gestão. Junto com a criação da Fundação, que tinha essa missão nobre de melhorar a gestão das organizações, criou-se também o PNQ, o Prêmio Nacional da Qualidade, que atualmente é o objeto de desejo das organizações que desejam tornar pública perante a sociedade a qualidade da sua gestão. Então, nesse momento, cria-se o Prêmio Nacional da Qualidade como um instrumento, um mecanismo de estímulo para que as organizações adotassem o MEG disseminado pela Fundação. Mas, afinal de contas, o que é o MEG? O MEG é a nossa razão de existir. É o modelo que a Fundação dissemina para que as organizações se tornem excelentes. No MEG, a gente encontra um conjunto de fundamentos e temas considerados imprescindíveis para uma organização ser excelente na sua gestão, tornando-a competitiva e perene. E o grande atrativo do MEG é que ele não é um modelo prescritivo. Ele não vai dizer para a organização quais são as ferramentas que ela deve ter, quais são as práticas de gestão que ela deve executar, mas sim instigar a organização a obter respostas para aquilo que é importante para que a organização de fato seja excelente na sua gestão. Ele é um modelo transversal, ele é um modelo aplicável para qualquer tipo de organização, independente do porte ou setor. Mas hoje a nossa missão aqui não é torná-los experts neste modelo, mas sim falar da importância da gestão. Na verdade, o Brasil atravessa um cenário de crise por conta de má gestão. Sabemos que atualmente muitas organizações já entendem que a ferramenta mais importante para atravessar esse momento de crise é a gestão. Aqui na Fundação nós temos a convicção de que tempo de crise é tempo de gestão. Claro que existem outras variáveis como ética, corrupção, escândalos, desvios e tudo mais que escutamos diariamente nos noticiários. Tudo isso contribui negativamente para fortalecer esse cenário que nos encontramos. Por outro lado, também observa-se nesses mesmos noticiários, que a gestão é a solução. E esse caminho é totalmente alinhado ao que a FNQ acredita. Afinal de contas, o Brasil é a nossa tarefa. O tempo de crise é tempo de gestão. As organizações que não dedicam energia para o tema gestão, em todas as suas nuances, podem passar por grandes dificuldades em um período de crise, como o que estamos enfrentando, e, eventualmente, iniciar um processo de recuperação judicial. Então, esse é o tema que a gente pretende se aprofundar aqui com o nosso amigo ao longo do nosso bate-papo. Mas, ao final de contas, como é que esse processo ocorre? Quais são os caminhos para reverter essa situação? Quais são as boas práticas para utilizar bem esse processo? Nós sabemos que a gestão, inclusive nesse processo de recuperação judicial, é uma variável incondicional para utilizá-lo bem. A gestão deve estar presente tanto nos momentos de crise, de recuperação, no ápice, quando as coisas estão bem, mas é fator imprescindível para que o processo de recuperação judicial, caso a organização inicie esse processo, é fundamental. Então, para nos ajudar com essas respostas, apresento o nosso palestrante aqui de hoje, dentro desse nosso ciclo de webcastings, Edemilson Wirtmann Vicente, advogado e membro do Conselho Fiscal da Fundação. Edemilson é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especializado em Direito Processual Civil pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC de São Paulo.
é conselheiro fiscal da Fundação Nacional da Qualidade, atua de forma totalmente voluntária, compartilha dessa causa conosco. Então, duplamente nosso obrigado aqui ao Edemilson. Além de conselheiro independente de empresas, presidente da Comissão de Direito Falimentar e Recuperação Judicial da Ordem dos Advogados de São Paulo, subseção Pinheiros, e sócio fundador da Wirtzmann Vicente Advogados Associados. Então, estamos aqui em ótimas mãos com um expert do tema que vai poder falar um pouquinho com vocês sobre como esse processo ocorre. Logo depois da apresentação, teremos uma sessão interativa com o nosso palestrante e você pode participar clicando no ícone Envie suas perguntas, que está logo abaixo do vídeo que vocês estão assistindo, ou pelo Twitter, pela hashtag WebcastFNQ. Edemilson, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez em nome da FNQ. Sinta-se à vontade para conversar aqui com os nossos amigos internautas. E eu volto logo. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Bem, bom dia. A nossa intenção aqui primeiramente, gostaria de agradecer o desafio que foi proposto pela Fundação Nacional de Qualidade, de tornar o tema recuperação judicial um pouco mais palatável para todos, né? Isso ainda é bastante confundido com o que havia na concordata, alguns ainda têm dúvida em relação ao instrumento, mas hoje a gente já tem um cenário bastante consolidado. A gente tem uma lei que já vigora há mais de 10 anos, né? E que hoje garante um pouco mais de tranquilidade àqueles que precisam se socorrer desse instituto, né? Inicialmente, eu acho que o principal, e eu acho que a gente vai começar falando desse ponto e terminar falando desse ponto também, é a preparação para se buscar uma recuperação judicial. A recuperação judicial, ela demanda uma série de informações, ela demanda um controle da pessoa jurídica que vai buscar esse instituto, no que diz respeito a documentos, no que diz respeito a informações em todos os setores da sua empresa. É essa preparação, na verdade, que vai fazer um processo, ou muitas vezes vai diferenciar um processo exitoso de um processo não satisfatório. Quando você tem essa preparação feita, e essa preparação, dependendo da complexidade da empresa, ela pode durar de 1 mês até 90 dias. Quando essa preparação é bem feita, todas as situações que podem comprometer o processo durante a sua duração, elas acabam sendo antecipadas, né? Existem uma série de questões como a identificação dos principais credores, dos principais insumos, a identificação dos credores que eventualmente não vão participar da recuperação judicial, os conhecidos extraconcursais. Tudo isso faz muita diferença para um processo bem sucedido, né? Esse controle acaba desaguando na distribuição de uma recuperação judicial. A distribuição de uma recuperação judicial, primeiro, ela é direcionada ao judiciário, né? O judiciário vai analisar, num pedido de recuperação, uma série de requisitos, como documentos, contábeis, informações em relação às ações da empresa, ações onde a empresa detém crédito e onde a empresa detém dívida, né? Com isso, na verdade, a gente começa a passar para o juiz uma ideia de contexto de cada recuperação, né? Então eu tenho os credores, eu passo a questão fiscal. Nesse momento o juiz ele faz uma análise mais formal do processo. O que acontece depois dessa análise formal? Eu tenho o juiz decidindo ou não pelo deferimento do processamento da recuperação judicial. É no deferimento que a empresa ela consegue bloquear, né, ela consegue se proteger de iniciativas de certos credores, ela consegue bloquear certas execuções, né? Isso faz muita diferença, por quê? Porque a empresa que, um pouco antes da recuperação judicial, as empresas que chegam nesse momento, elas, na verdade, acabam não tendo tempo para reestruturar a sua operação, porque todo dia acaba sendo um embate do incêndio do dia, né? Então, quando você consegue, e com o deferimento do processamento, você consegue esse prazo de 180 dias, né, onde você
suspende todas essas execuções, você consegue prazo suficiente para construir uma estratégia de reestruturação efetiva da companhia, né? Essa reestruturação, ela na verdade tem que partir do atual tamanho da companhia, né? Vamos imaginar que uma companhia que está passando por um cenário de crise, a grande maioria das vezes acaba passando por um downsizing, passando por uma redução das suas atividades. Então, é natural, né, que nesse cenário a empresa também, nessa reestruturação, reveja, faça ali uma construção de plano que atenda o atual cenário da empresa, né? Então, todas essas questões envolvendo a distribuição, elas são uma primeira fase já do processo judicial. Com deferimento do processamento, eu tenho algumas medidas já iniciadas. Eu tenho a indicação de um administrador judicial. Esse administrador judicial nada mais é do que uma pessoa que vai acompanhar a recuperação da empresa a pedido do juiz. Essa pessoa ela vai acompanhar, ela vai analisar os relatórios mensais que a empresa passa a apresentar todos os meses, né, e passar a sua impressão em relação às atividades da empresa. Uma dúvida bastante corriqueira é se o administrador judicial ele assume a gestão da empresa. Não é a função do administrador. A função do administrador é acompanhar as atividades. A gestão continua na mão do empresário, né? Então, nesse momento, depois da distribuição da recuperação, eu tenho surge aí a apresentação do plano de recuperação, né? Num primeiro momento, então, a distribuição, a gente informa as razões da crise, e nesse segundo momento de plano de recuperação, eu, na verdade, exponho as formas de recuperação da empresa. Então, aqui eu acho que reside o principal mérito dessa nova lei, né? Quando a gente falava de concordata lá atrás, eu tinha basicamente duas formas para acertar a situação da empresa em crise. Eu tinha a redução da dívida ou tinha o pagamento parcelado. Dado o dinamismo das empresas hoje em dia, essas duas formas hoje não respondem mais de forma suficiente para o soerguimento da companhia. Então a gente precisava de um leque maior de alternativas. O que surgiu com a lei de recuperação judicial? Hoje, por exemplo, a empresa pode fazer dação de um determinado ativo para pagamento de seus credores. Eu tenho ali um imóvel, esse imóvel pode servir de pagamento para os meus credores. Eu tenho ali um fluxo de recebíveis, eu posso entregar esse fluxo de recebíveis aos meus credores. Muitas vezes, por exemplo, determinadas empresas elas possuem evento de liquidez, porque também é importante mencionar, recuperação judicial muitas vezes acaba surgindo da inadimplência dos clientes da empresa em recuperação judicial. Então eu tenho determinados créditos que podem ser repassados aos credores como forma de pagamento. Isso é só uma leve demonstração do que é possível em recuperação judicial. Existem mais N formas onde a empresa consegue trazer alternativas aos seus credores para essa costura, né? O que eu acho mais relevante na costura de um plano é a transparência. É importante deixar claro o atual cenário da empresa. Uma empresa que faturou 100 milhões de reais num determinado ano pode estar faturando hoje, nesse cenário de crise, 50 milhões. Eu não posso imaginar que essa empresa que está faturando metade do que faturava vai ter condição de pagar 100% daquela dívida antiga, né? Então, muitas vezes, eu posso, na recuperação, explicando tudo isso de forma clara para os meus credores, indicar uma redução da dívida, né, o que se chama de haircut. Eu posso determinar outros indexadores, porque, veja, num composê de dívida, eu tenho a dívida do banco, eu tenho a dívida do meu fornecedor, eu tenho a dívida trabalhista. Então, eu tenho como indicar um indexador para o reajuste dentro do meu plano de pagamento, né?
e principalmente o parcelamento, né, que a gente tem visto como mais recorrente nos planos de recuperação. Passando um pouquinho essa parte de apresentação do plano, eu acho salutar em explicar também como é que funcionam os credores dentro da recuperação judicial, né? Em relação aos credores, eu tenho... A primeira ressalva é aqueles que estão fora. Eu tenho os extraconcursais. Esses extraconcursais, normalmente, eles têm relação com créditos bancários, né? Eu tenho a questão de alienação fiduciária, cessão fiduciária de recebíveis. Isso, na construção da lei, houve ali toda uma costura dos bancos para que isso ficasse fora da recuperação judicial, né? Muito embora esses institutos também acabem sendo discutidos na recuperação judicial, seja por falta de formalidade, seja pela essencialidade dos ativos que foram colocados em garantia. O que eu quero dizer com isso? Um dos princípios da lei de recuperação judicial é que determinados ativos, aqueles essenciais da companhia, eles não podem ser expropriados naquele prazo que eu comentei anteriormente, de 180 dias. Né? Tudo isso por quê? Porque eu estou buscando o soerguimento, eu estou buscando a recuperação da empresa. Vamos imaginar que eu tenho uma determinada máquina, que seja a principal máquina em atividade daquela empresa. Se eu tenho aquela máquina em garantia, numa reserva de domínio, numa alienação fiduciária, não faz sentido, na primeira semana da recuperação, eu tirar aquela máquina. Eu quase que decretei a quebra daquela empresa. Então, o juiz da recuperação ele é sensível a esse tipo de tópico. Ele entende que esse ativo deve permanecer na companhia pelos 180 dias. Outra questão que eu acho que vale a pena complementar. Esses 180 dias, na verdade, ele pode ser estendido mediante a complexidade do caso, né? Mediante o volume de credores que estejam sendo tratados numa recuperação. A gente não pode comparar, por exemplo, a recuperação de um pequeno estabelecimento com a recuperação da Oi, né? É uma recuperação completamente diferente. Nesse sentido, voltando então à classe de credores. A gente falou do extraconcursal, que é aquele credor que fica fora da recuperação. Além desse credor, eu tenho aqueles que ficam dentro da recuperação. Eu estou falando aí dos credores reais. Eles vão ter, por exemplo, uma hipoteca envolvendo um determinado imóvel da companhia. Eu tenho os credores quirografários, que são aqueles sem garantias. Normalmente a gente está falando nesses credores em fornecedores e mesmo alguns bancos, né, que não possuem uma garantia. A gente tem os credores trabalhistas, né? Esses são diferenciados em relação aos demais. Num primeiro momento, já pelo estilo de votação, esses credores, independente do valor dos créditos, eles votam por cabeça. Então, eu não tenho aí uma necessidade de somar a maioria dos créditos. Eu tenho uma necessidade de somar a maioria dos trabalhadores aprovando o meu plano, né? E além dessas três categorias, foi criada uma nova categoria que envolve as empresas de pequeno porte e as microempresas, né? O racional para aprovação junto a esses credores. Eu preciso ter 51% de cada um deles, né, para que o meu plano seja aprovado sem nenhum tipo de restrição. O que pode acontecer em paralelo a essa aprovação? Eu posso ter duas categorias aprovando o plano e uma categoria onde eu tenha, por exemplo, 33% dos credores favoráveis à aprovação, e isso importa numa aprovação diferenciada. Eu, na verdade, tenho na mão do juiz aí a possibilidade de se aprovar esse plano de recuperação judicial, né? Independente dessa questão, aí é um pormenor, mas eu acho que é importante até considerando a realidade de algumas empresas. Muitas vezes você tem, num único credor, uma expressão muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um credor que representa 80% dos créditos da companhia. Se esse credor tomar atitudes que vão em desencontro ao interesse de todos os demais, sem uma justificativa muito clara, a gente já tem no judiciário consolidado uma tese de abuso de direito de voto.
Então, o que eu quero dizer, a recuperação também foi se amoldando já nesses últimos 10 anos para coibir determinados abusos, né? O Instituto hoje, depois desses 10 anos, ele é muito mais seguro, ele é muito mais estável do que num primeiro momento. Muitas das dúvidas que haviam a oportunidade em que a lei se tornou vigente, hoje já foram debatidas no judiciário. Lógico, existem algumas questões ainda aguardando pacificação, mas não são mais a maioria, né? Hoje eu tenho os maiores temas já bastante consolidados. Além da questão dos credores, nós temos a Assembleia Geral desses credores, que é o momento onde se fecha a recuperação judicial. Eu tenho nesse momento um administrador, que é o mesmo que acompanhou a empresa durante esse tempo em que a recuperação caminhou, conduzindo uma assembleia. Nessa assembleia, os credores vão ser questionados acerca do interesse, né, e da razoabilidade do plano de recuperação judicial, né? Nessa assembleia que vai ser definido o quórum de aprovação, ou seja, se a empresa teve êxito na aprovação por 51% ou mais dos seus credores, né? E isso vai ser encaminhado para o juiz. Se todas as categorias aprovarem esse plano de recuperação judicial, aí é uma situação mais simples para o juiz. Ele vai apenas analisar a questão da legalidade, né? Questões que ultrapassam aí a composição entre credor e devedor. A gente aqui o juiz vai ter uma responsabilidade de analisar se tem algum desvirtuamento do processo, né? Caso essa aprovação não seja em todas as categorias, aí sim surge aquela hipótese aonde o processo vai ser levado ao juiz com a aprovação da maioria das categorias e com pelo menos 33% daquela categoria que reprovou o plano, né? Em alguns casos é verdade, essa questão foi até relevada. Existem certos casos onde o juiz, pela importância da empresa, entendendo a complexidade da aprovação daquele plano, acabou tomando para si a competência, mas não é o mais corriqueiro. O mais corriqueiro são esses dois formatos. Em relação a credores, então, a gente já falou, tem algumas questões que eu acho que a gente vale a pena mencionar. Por exemplo, esses 2 anos de acompanhamento do processo de recuperação judicial. Nesse período, a gente está falando primeiro de 2 anos de acompanhamento após a homologação do plano de recuperação judicial. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse acompanhamento do administrador judicial muito para identificar se a empresa já começa a cumprir o seu plano. Até porque é uma questão importante em relação aos credores trabalhistas. Todos os demais credores eu posso compor de uma forma onde eu não tenho essa previsão de prazo de pagamento. Os credores trabalhistas, eles têm esse diferencial. Eu preciso pagar os meus credores trabalhistas dentro de 1 ano após a aprovação do plano. Existe uma certa divergência em relação a esse termo inicial, mas o que nos parece mais razoável seria 1 ano após a aprovação do plano, né? Essa situação também, a jurisprudência, o judiciário já se mostrou sensível a essa situação em certos casos, principalmente em casos onde existe a utilização de mão de obra intensiva, né? Quando você está falando de uma empresa de prestação de serviço com volume muito significativo de funcionários, fica complicado você imaginar que a mesma fórmula que funciona para uma empresa, por exemplo, para uma indústria, vai funcionar para uma empresa que faz coleta de resíduos. São 2 estilos completamente diferentes. A maior parte do passivo de uma vai estar certamente na mão de funcionários e a outra, eventualmente, na mão de bancos, na mão de fornecedores. Então, o judiciário já encontrou as diferenças e sabe hoje ponderar um pouco melhor como tratar esses casos, né? Tratar os desiguais de forma distinta, né? Eu preciso
encontrar uma saída que importe no efetivo soerguimento da empresa. Então, nesse ponto, o Judiciário tem caminhado de forma muito feliz, né? Que mais? A gente tem também a questão em relação à lei como um todo. É importante mencionar que nesses últimos 10 anos, eu acho que a gente já colocou isso, mas é importante marcar. Hoje o Instituto ele é muito mais seguro. Hoje eu tenho uma situação em relação à recuperação onde o empresário consegue determinar de forma muito mais clara aonde, eventualmente, a empresa vai precisar dedicar maiores esforços. É uma revisão ampla mesmo. Hoje a coisa ficou muito mais sob controle, né? Antigamente havia muita divergência em relação à jurisprudência. Hoje é uma situação que já caminha de forma mais tranquila. Uma outra situação, como eu falei, né, começando por isso, e eu acho que terminando também um pouco por isso, a questão da preparação. A preparação é fundamental para uma recuperação exitosa. Quando você está falando, por exemplo, de identificação dos seus credores, a força, muitas empresas desconhecem na rapidez das suas operações como estão alocadas em relação a todos os seus credores. Então, não é incomum numa análise dessa análise pré-recuperação, que a gente costuma chamar de diagnóstico, encontrar uma empresa com uma exposição muito importante com um determinado credor. Seja pela questão de cessão de recebíveis, ou seja, eu tenho um determinado cliente daquela empresa que concentra 80% dos recebíveis daquela empresa. E aqueles recebíveis foram alocados em cessão fiduciária para uma única instituição financeira, né? Entender isso antes da recuperação faz toda a diferença. Até para se preparar para as eventuais discussões que você vai ter no judiciário, né? Outra situação que eu acho que a preparação ela contribui na parte documental. A análise do deferimento do processamento ela é uma análise muito mais formal num primeiro momento. Então, a empresa que entra com 100% dos seus documentos, que fez a sua lição de casa, que apresentou no pedido inicial todas as informações que são mencionadas pela lei, ela tem uma probabilidade muito maior de ter o seu deferimento do processamento recebido e, principalmente, num prazo muito mais curto. Toda vez que o juiz pede um esclarecimento ou um aditamento, isso acaba deixando a empresa, nesse intervalo, sem aquela proteção em relação às execuções. Então, quanto mais cedo a empresa tiver o deferimento, melhor. No momento que a empresa entrou com a recuperação judicial, é importante que o profissional que esteja acompanhando a empresa esteja muito proativo junto ao judiciário para buscar do juiz uma resposta célere, né? Mas também fazendo a sua parte, levando para a empresa tudo o que efetivamente é necessário para esse deferimento do processamento. Uma outra questão que eu acho importante nessa preparação é a questão do caixa. Quando a empresa se prepara para uma recuperação judicial, ela se prepara também para a construção de um caixa que vai viabilizar as suas operações nos primeiros meses. Eu digo isso porque existe, diante do pedido de recuperação, e já, na verdade, é uma decorrência da crise que a empresa enfrenta, um esgarçamento junto às pessoas que concedem crédito. Então, é natural que, nessa preparação, a empresa que vai buscar a recuperação também antecipe as suas necessidades em relação à caixa. Isso deixa a empresa muito mais fortalecida no dia seguinte da recuperação judicial, né? Eu tenho um cenário onde talvez esse seja um dos pontos mais relevantes. Ele não é essencial, mas ele é um ponto que tem que estar na análise, na preparação de uma pessoa, de alguém que vai buscar recuperação judicial. Uma outra questão,
E aí a gente já começa a entrar um pouco na casuística, mas eu acho que faz sentido. Quando, dentre as várias saídas para a recuperação judicial, existe uma que tem sido usada com bastante frequência, que é a venda de uma unidade produtiva isolada. Como é que funciona a venda da UPI, conhecida como UPI? Eu tenho, na verdade, a empresa jurídica, a pessoa jurídica que buscou a recuperação, segregando uma unidade de negócio ou colocando um determinado ativo à disposição dos seus credores para alienação judicial. Nesse momento, diferente de uma compra e venda que pode acontecer gerando sucessão para aquele que compra aquele ativo, ou mesmo o negócio da companhia, aqui a gente tem uma proteção. A lei de recuperação, quando indicou o caminho da UPI, deixou claro que nem sucessão trabalhista, nem sucessão tributária seria direcionada para o eventual adquirente. Então eu tenho aquele que vai comprar um cenário de muito mais conforto. É quase que, guardadas as devidas proporções, é quase que um cenário onde se dispensaria uma diligência em relação ao histórico da companhia, né? Em relação a liabilities da companhia, trabalhista, a questão de diligência fiscal. Hoje na verdade, uma saída que ainda precisa evoluir, mas que já existem vários casos de sucesso, onde a empresa consegue fazer valor com o seu negócio ou com parte do seu negócio, transferindo isso para terceiro, muitas vezes isso até pago de forma parcelada e revertendo esse fluxo para os seus credores. É uma forma de viabilizar aquela unidade de negócio, né? E também, da mesma forma, viabilizar a companhia remanescente. É uma forma que se apresenta mais, né? Mas que acaba tendo bastante utilização. Eu acho que, dentro desse cenário, a gente conseguiu trazer os maiores pontos da recuperação. Acho que é um tema que ainda, logicamente, demanda uma preparação, demanda, certamente, várias dúvidas surgem quando a gente fala de recuperação judicial, mas eu espero ter trazido aqui de uma forma mais resumida, né, uma tradução, né, do que significa o Instituto, da sua adequação em relação aos dias de hoje, né, como forma efetiva de recuperação da empresa, e mais do que isso, colocar aqui, principalmente como eu falei daquela parte de preparação, que gestão e recuperação caminham juntos. A gente não está falando de um caminho distinto. Não, muito pelo contrário. Talvez a gente não tenha uma gestão no cenário de recuperação com todos os regramentos de excelência, mas é um momento para se rever as bases da companhia, para se buscar a gestão excelente, para se buscar uma revisão de todos os seus procedimentos. Bem, é isso que eu tinha para falar, espero ter contribuído aí para elucidar um pouco mais o tema. Edenilson, muito obrigado, tenho certeza que foi bastante elucidativo, agradeço antecipadamente aqui por você abrilhantar a nossa manhã. Os nossos internautas que estão nos assistindo enviaram aí algumas perguntas já, então nesse momento eu vou direcionar as perguntas para que você nos apoie e complemente essas eventuais dúvidas aqui que os nossos amigos internautas têm. A primeira é do professor Luiz Roberto Nascimento. O professor é diretor de controladoria da ANEFAC, professor da FACAMP. Muito obrigado pela pergunta, professor. Ele pergunta o seguinte: qual o momento exato para utilizar este processo, né? Eu imagino que a gente tem aí um conjunto de elementos que começam a aflorar e que de fato vão definir essa decisão, né? E esses elementos são comuns em cada organização. Como é que eu percebo os sinais do cenário para tomar a decisão de ingressar nesse processo? Eu agradeço a pergunta. Essa, na verdade,
deveria ter sido o começo da minha explicação. A empresa, quando se vê diante de uma crise, ela começa a ter certos sinais, especificamente em relação à dificuldade na concessão de crédito. Então, muitas vezes eu começo a ter uma dificuldade na renovação das minhas linhas, eu começo a ter um pedágio muito maior para a renovação dessas linhas, ou mesmo para obtenção de linhas em outras frentes. Normalmente a gente fala aí de bancos da categoria A, da categoria B, e, logicamente, essa mudança, uma empresa que trabalhava só com bancos de primeira linha e passa a trabalhar com bancos menores, vai passar aí por um aumento de taxa, vai passar por redução das suas margens. Então, tudo isso começa a dar indício, se não for um evento isolado, de que é necessário a busca da recuperação, né? O que eu quero dizer com isso? É salutar que a companhia faça essa autoanálise sem deixar o esgarçamento do relacionamento chegar no seu limite, né? Por mais que seja o desejável, o mais comum que a gente ainda encontra nas empresas que vão buscar a recuperação é estender esse limite até o último minuto. E isso cobra um preço da empresa durante o processo de recuperação, né? É certo que aquela empresa que se preparou, que não chegou no limite do esgarçamento com seus credores, ela tem uma recuperação mais saudável, ela tem uma recuperação com maior chances de êxito. Tudo isso é de simples detecção. Eu enxergo que a companhia não está passando por um evento isolado, eu enxergo que aquilo simplesmente vem importando numa renovação de problema e todas as vezes, ou a grande maioria das vezes, com um aumento da sua periculosidade para a empresa. Então, aquela dívida que, por exemplo, eu tinha sem nenhum tipo de garantia, muitas vezes passa a ser uma dívida que vai onerar o principal ativo do negócio. Então, eu tenho, por exemplo, a cessão fiduciária de recebível, eu tenho a alienação fiduciária de um determinado imóvel. Tudo isso importa, e aí eu acho que o link fica perfeito. Tudo isso importa numa dificuldade maior lá na frente de compor com todos os seus credores. Veja, se eu, nesse momento, pré-recuperação, faço uma composição muito agressiva com um único credor, eu, na verdade, tirei essa possibilidade de composição, entregando este mesmo ativo para vários credores, que solucionaria efetivamente todo o meu problema. Então, absolutamente pertinente a pergunta, e o que vai fazer diferença é essa autoanálise, é identificar que a gente não está mais falando de um cenário pontual, a gente está falando de uma questão que simplesmente está se repetindo, e se repetindo de forma cada vez mais gravosa, né? Então, eu acho que é um pouco... São esses os sinais que a gente tem que estar atento. Legal, obrigado, Edmilson. Temos aqui uma pergunta, entramos aí um pouco na parte final, essa importância dos credores. Uma pergunta alinhada a isso, uma pergunta relativamente técnica do Orivaldo Primo. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, ele te parabeniza pela apresentação. E ele pergunta o seguinte: poderia explicar um pouco melhor sobre o quórum dos credores para compor a maioria conta o valor do crédito ou a quantidade dos credores? Ótima pergunta, também. Está me ajudando a trazer mais qualidade para a palestra. O quórum, em todas as categorias, ela observa duas características. Eu preciso ter a maioria dos presentes na Assembleia daquela categoria e eu preciso também ter a maioria dos créditos. Então, o que eu quero dizer com isso? Afora a questão trabalhista, onde eu fico 100% focado em relação ao número de cabeças, nas demais classes eu preciso do número de cabeças presente e do volume de crédito também equivalente a mais 50%. Então, eu vou pegar, dentre os presentes em assembleia, se eu tenho um número maior do que aqueles que se encontravam, maior do que 50%, e dentre os presentes eu também vou verificar se eu tenho um número de cabeça e um número de valor maior do que 50%. Legal. Temos uma pergunta aqui que é relativamente comum, né, enviada pelo Guilherme Rodrigues da Silva, de Canoas, Rio Grande do Sul, e também de um outro internado chamado
Alexandre Bittencourt. O que eles perguntam é o seguinte: como gerar um caixa para se preparar para o processo de recuperação judicial? Existe alguma premissa de ter algum montante financeiro para se iniciar esse processo, né? Considerando até que a organização tem dificuldades de se obter crédito nesse momento. Então, Sim. eventualmente, como resolver esse problema? Imagino que num curto prazo seja necessário. Né? Essa é talvez a situação mais difícil envolvendo essa preparação da recuperação judicial. O que eu preciso entender nesse momento? Boa parte do empresariado, principalmente aqueles que continuam negando a saída da recuperação, entendem que a cobertura de determinados problemas, o pagamento de determinada situação, mesmo num cenário caótico, pode importar em mais fôlego para a companhia. Né? O que é fundamental, a partir do momento que a empresa identificou o cenário de crise, viu que aquela é a melhor saída para a efetiva reestruturação da companhia, né? A empresa começa a identificar um plano de pagamento ou não pagamento de seus credores. Então, por exemplo, se eu tenho ali todo um fluxo de pagamento, né, e eu consigo antever naquele fluxo a possibilidade de entrar com uma recuperação agora, poupando a empresa daquele desencaixe, eu já consigo, muitas vezes, montar esse caixa. Né? Independente disso, a empresa precisa ter ciência das garantias que estão sendo ofertadas. Muitas vezes, no dinamismo do negócio, a oferta, por exemplo, de cessão fiduciária de recebíveis acaba acontecendo com muita naturalidade. E essa é uma medida que pode dificultar demasiadamente a recuperação. Né? Eu contar com aqueles recebíveis no dia seguinte pode fazer a diferença entre um processo exitoso e um processo que não tem esse resultado. Então, eu considero essas duas pontas, talvez, como as pontas para a construção desse caixa. Num primeiro momento, não adianta enxugar gelo. A ideia é, eu sei que eu tenho um cenário de crise, eu preciso me preparar para esse cenário, e me preparando para esse cenário, eu não vou conseguir, não é racional fazer parte dos pagamentos, fazer uma construção onde eu leve até o limite a minha possibilidade de pagamento. Eu preciso antever isso, né? Preciso construir. E aí sim a importância da gestão, de novo, para se projetar esses resultados e projeções reais, né? Não aquelas projeções otimistas demais. Né? A gente está diante de um cenário de crise onde a grande maioria dos especialistas tem falado numa recuperação efetiva após 2017. Então é importante ser bastante conservador nesse momento e construir, junto a uma assessoria financeira, essa base que vai envolver o não pagamento de certos credores para benefício da coletividade de credores. Se eu tentar resolver com um, eu não vou resolver com todos. É um pouco essa a ideia. Legal. Temos uma pergunta aqui do Antônio Luiz Baldissera. Durante a recuperação, o juiz poderá suspendê-la devido ao não atendimento das normas de recuperação ou algum procedimento inadequado da empresa? Não tenha dúvida. Se o juiz detectar, por exemplo, indícios de fraude, né, e para isso ele vai contar com o administrador judicial, para monitorar a empresa, para acompanhar as contas mensais, ele pode sim, eventualmente, suspender ou excluir os atuais gestores da companhia, né? Mas não é o que a gente vê de forma corriqueira. São casos isolados que não observam o que a gente está falando aqui em relação à gestão, em relação a boas práticas. Né? É como uma companhia fora de recuperação. Né? Se uma companhia fora de recuperação, uma companhia que não se utiliza do Instituto, comete uma série de fraudes ou comete uma série de más práticas, ela acaba sendo penalizada de uma ou de outra forma. É o mesmo cenário de uma recuperação judicial. Não é o mais usual, até porque no cenário de recuperação o empresário também ganha uma nova dose de consciência. Ele começa a olhar de uma forma mais conservadora os seus problemas, consegue enfrentá-los efetivamente, dando tamanho real para os seus problemas. Né? Então, isso acaba fazendo bastante diferença. Legal, muito obrigado.
Lucas Almeida também envia aqui uma pergunta. Ele está dizendo que o processo jurídico ficou muito bem claro. E a dúvida dele é a seguinte: durante o plano de recuperação judicial propriamente dito, como identificar os pontos a serem trabalhados, né, para apresentá-los para que esse processo tenha sucesso junto aos credores? Eu complemento aqui também essa pergunta enviada pelo Lucas Almeida. É comum que as organizações busquem algum tipo de apoio, experts no tema, consultorias especializadas? Como que esse processo ocorre para a construção desse plano? É bastante comum essa consulta, assessorias, muitas delas financeiras. O processo de recuperação ele acaba passando por uma assessoria jurídica, que é uma assessoria que vai conduzir esse processo, e uma consultoria financeira, que vai, junto com a empresa, tentar identificar quais os pontos mais fortes, mais fracos, e aí alinhar um plano de recuperação que atenda o atual formato da empresa. De novo, aquilo que eu já falei no passado. Se a gente tinha uma companhia de 100 e hoje é uma companhia de 50, eu não posso imaginar que a dívida daquela companhia hoje vai ser paga por essa mesma empresa, né? Eu posso até projetar um cenário onde a empresa, mediante o cumprimento de seu plano, vai fazer um aumento dos seus recebíveis, mas é importante, de novo, que a postura seja conservadora, né? Legal. Existe, assim, alguma taxa aí de obtenção de êxito comum no mercado, Edmilson, para essas organizações que iniciam esse processo? Assim, o que existe hoje, aliás, falta ainda um pouco em relação à recuperação judicial, e nesse ponto a gente já começa a ver uma construção de parâmetros para identificar melhor o que é uma recuperação de sucesso e o que é uma recuperação que acabou não dando o resultado esperado, que hoje começam a dar um pouco mais de indicativo real. Antigamente a gente falava, não, eu tenho 10% das empresas que conseguem efetivamente se recuperar. Na verdade, a gente está falando de um cenário de empresa que a gente não sabe se é a empresa que efetivamente pagou todos os seus credores, porque a empresa sai da recuperação, outro ponto importante que eu não coloquei na minha palestra. Mas, em tese, a empresa sai do status de recuperação judicial, ultrapassados esses 2 anos de supervisão judicial. Então, o que eu tenho? Alguns que avaliam o volume de êxito tomam esse referencial como base para falar se teve 10% ou não, né? Outros utilizam o referencial do efetivo pagamento do plano como referencial. E aí a gente está falando, por exemplo, de certos planos que vão utilizar 13 anos para pagamento de seus credores. Então, as métricas para avaliar se você está falando de um plano exitoso ou não, ainda são muito voláteis, né? O que eu acho que é fundamental para o empresariado é entender que cada recuperação é uma recuperação. Não existe aqui um modelo prateleira, né? O fundamental é o quê? Se cercar de profissionais, como eu falei na pergunta anterior, jurídicos e financeiros de qualidade, né? Logicamente que compartilhem as visões de ética, de princípios, né? Isso sim vai fazer a diferença para êxito. Aqui não dá para... Quando a gente fala no global, eu acho que, primeiro, faltam métricas adequadas, parametrizadas, e também é muito difícil, dada a miríade aí que você tem de recuperações, identificar se o Instituto funciona só para uns ou só para outros, só para empresa de menor porte, só para empresa de maior porte. Cada recuperação é uma recuperação. Aqui não tem muito ainda como... exatamente. Aqui você não consegue ainda ter essa referência. Durante essa explanação, Edmilson, ficou muito claro assim, a importância do juiz, né? Acho que é uma parte interessada muito nobre durante todo esse processo. E caso um juiz negue um pedido de recuperação judicial, tem alguma outra alternativa, além do decreto da falência? Como que isso é tratado? O que eu acho importante aqui é o seguinte, voltando um pouco àquele tema em relação à má prática ao longo da recuperação, né? A gente tem aqui em São Paulo, né, 4 juízes que são excepcionais. Eles conhecem muito do tema.
Muito embora exista aí divergência entre entendimento de um e de outro, a qualidade das decisões que saem desses profissionais é de excelente qualidade, né? Então são pessoas sensíveis à situação da empresa em recuperação judicial, já entenderam que essa identificação de caso a caso faz toda a diferença, então não tratam isso como uma linha de produção, né? E existem, assim, voltando à tua pergunta, existem mecanismos diante de um indeferimento? Existem. Mas, de novo, aquela opção pelo profissional adequado, seja o profissional jurídico, seja pelo profissional financeiro, traz uma garantia de êxito na recuperação judicial. Evitam enormemente aí a discussão indefinida do deferimento do processamento. Então, é um cenário que, sim, existe, mas, de novo, com essa parceria bem azeitada, bem alinhada entre a pessoa que buscou no tempo, a pessoa jurídica que buscou no tempo correto a recuperação, o profissional jurídico que vai encaminhar aquilo no judiciário e o profissional financeiro que vai trazer esse novo modelo de negócios, se esses três fizerem cada um a sua lição de casa, aí sim eu posso falar que o sucesso é uma... a gente está na boa parte da briga. Eu acho que a gente tem muito mais chance de êxito do que resultado negativo. Como eu tenho o privilégio de conhecer um pouco aí do seu histórico e sei do apoio que você dá para essas organizações, toda a sua experiência, o que você encontra em comum por aí? Qual é o perfil das estratégias dessas empresas que conseguem ter sucesso nesse processo, né? Então, tem alguma dica que seja muito importante, com base em todo esse aprendizado que você já vivenciou, nessa experiência que você adquiriu aí? Eu acho que tem duas coisas. A primeira delas é preparação. Não adianta esconder para debaixo do tapete. Imaginar que vai rodar os recebíveis, a linha de crédito, mais uma vez, e que essa vai ser, na verdade, a última linha em relação a agravamento da situação, normalmente não é uma verdade, né? Então, aqui a gente precisa identificar também um pouco o denial do empresário, né? De falar, não, eu vou conseguir, eu vou me recuperar sem buscar a recuperação. Recuperação e concordata são coisas completamente diferentes. Eu ainda olho muitos empresários olhando, não, eu não posso me socorrer de uma concordata para tocar o meu negócio. São institutos completamente diferentes. São institutos que hoje não são utilizados pontualmente. A gente está falando de uma Oi, a gente está falando de uma Varig, a gente está falando de uma Parmalat. Então, todas as empresas que têm porte se socorreram e conseguiram reverter a situação de crise. Então, não faz mais sentido olhar a recuperação com receio, com desdém. Não. Analisar a situação faz toda a diferença. Se preparar para a recuperação, mesmo que seja para não usá-la. Eu acho que é fundamental essa perspectiva. Da mesma forma que eu desenho vários cenários num plano de negócio, eu estabeleço o que eu posso fazer através de uma recuperação judicial e depois, com esse cenário, com esse diagnóstico montado, eu opto por fazê-la ou não. Mas ter essa informação na mão é fundamental. Fundamental. Preparação e evitar denial. Eu acho que esses são os dois pontos que garantem aí a maior chance de sucesso numa recuperação judicial. Falando assim parece até simples, né, Vinícius? Eu gostaria de finalizar aqui com uma pergunta. Também quero te deixar bem à vontade para você explanar sobre o tema, caso você se sinta desconfortável. Você comentou superficialmente sobre o caso da Oi aqui no Brasil, né? E a gente acompanha porque de fato é um ícone aqui no Brasil. Eles são muito dinheiro envolvido, né? O tamanho do problema ali aparentemente é muito grande. E a Oi, a princípio, adotou aquela estratégia de privar, inclusive nesse momento, pela qualidade no atendimento dos seus clientes, zelar pela reputação e imagem da sua marca, que é uma marca forte no mercado, apesar de todos esses problemas, né? À luz desse cenário, você acha que a Oi está indo num caminho razoável, correto? Como que você entende essa movimentação que a Oi iniciou agora aí nesse processo, Denilson? Bem, a gente tem tipos e tipos de recuperação, né? Quando a gente fala de uma recuperação como a da Oi, a gente está falando de um monstro, né? De um dinossauro. Então, acho que no Brasil, se você pergunta, não sei, esse deve ser um dos maiores casos aqui. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Mas
eu acho que ainda é muito cedo para falar, né? A empresa entrou em recuperação há menos de um mês. Tem todo um esmiuçamento aí das informações, né, que tem que ser feito. Os credores, na verdade, começam a tomar pé das informações que foram lançadas pela Oi. Então ainda é muito incipiente. Mas, dentro dessa linha, que a gente já começa a perceber também a postura da empresa em preservar valores, né? Ela tem uma série de dificuldades, é uma recuperação muito complexa, né? Não só pelas várias frentes aí, identificando vários locais onde a Oi se estabelece quase que no Brasil inteiro, né? Como também pela característica de utilização dos ativos de telefonia, que não é, por exemplo, uma propriedade, na verdade eu tenho uma concessão ali desses ativos. Então, assim, é uma recuperação que ainda é muito cedo para falar, começa bem, né? Mas tem os seus desafios. Eu acho que ainda tem muita lenha para se queimar nesse processo. Legal. Bom, pessoal, então gostaria de te agradecer. Aqui agradecer ao Edemilson, esse fera, esse professor no assunto, acho que esse adjetivo lhe cai muito bem, que foi o nosso palestrante de hoje. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Bradesco, Grupo Promon, Odontoprev e a Promon Logicalis, que nos permitem transmitir gratuitamente para todo o Brasil e o mundo conhecimento sobre os mais diversos temas de vanguarda da gestão. Agradeço também a todos presentes aqui na sede da FNQ, aos internautas, membros e parceiros que nos assistem. Lembrando que essa palestra ficará disponível em nossa videoteca para livre acesso até o dia 17 de julho, então divulguem nas suas redes, nas suas mídias sociais, essa excelente explanação que foi feita aqui pelo Edemilson, para que mais pessoas possam se beneficiar desse excelente conteúdo que foi transmitido a todos nós na manhã do dia de hoje. Então, mais uma vez aqui, obrigado, agradeço Gustavo. ao Edemilson, não só pela excelente explanação feita por ele, mas também por todo o apoio que ele nos dá aqui nos nossos direcionamentos na Fundação de forma voluntária. E obrigado a todos, nos encontraremos em nossos próximos webcasts. Um abraço. Um abraço.